Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o teu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Você pode dizer teu nome? Teu nome é o mais alto. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Toda a criação: Santo. Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo. Toda a criação: Santo. Exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo. Sim ao Rei dos Reis, Santo. Tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Toda a criação: Santo. Exaltado és, Santo, Santo para sempre.
seu nome. Éramos fracos, andávamos cegos, ovelhas sem seu pastor. Estávamos mortos em nossos pecados, longe da glória de Deus. Mas Deus provou seu grande amor, o próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. Aleluia! A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. Mas Deus provou seu grande amor, o próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. A nossa glória, é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus. Ele nos deu
Somente Cristo, Jesus. Somente Cristo, Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque é o Senhor mesmo. É o Senhor quem nos dá a certeza de uma vida eterna contigo. E aí está a nossa expectativa de viver e reinar com o Senhor. O Senhor que nos escolheu, nos limpou, nos separou, nos purificou para Ti mesmo. E nós devolvemos honra e glória a Ti nesta noite, Senhor, dizendo que somente em Ti nós encontramos verdade, palavras de vida eterna, esperança para os nossos dias tão nebulosos, alegria em nosso coração. Em Ti nós encontramos, em Ti nós somos reconciliados, não mais inimigos de Deus, mas agora amigos reconciliados pelo Seu plano de eterna salvação. Obrigado, Senhor. Em Ti nós somos gratos, em Ti nós nos movemos e existimos, e queremos estar centrados nisso, Senhor. É a nossa esperança, a nossa glória, a nossa coroa. Nós não podemos realizar obra alguma sem o Senhor. É o Senhor quem nos conduz, quem nos capacita, e em Ti nós queremos permanecer, Senhor. Que não sejam vãs palavras jogadas pelo ar, mas a nossa canção em modo de oração a Ti, Senhor, em modo de entrega, em modo de busca de satisfação em Ti. Não queremos outra satisfação, Senhor, senão em Ti. Nós não buscamos outro lugar para sermos satisfeitos. E se buscamos, Senhor, nos conduza ao lugar correto nesse momento. Atraia os nossos olhos para Ti, Senhor. Conduza o nosso coração para Ti, Senhor. Que se passem todos os anos de nossas vidas e que não deixemos de Te amar, que não deixemos de conduzir a nossa vida, nossa família, o nosso trabalho em Tua direção. Nós bem cantamos a Ti agora, Senhor, que éramos fracos, andávamos cegos, ovelhas sem o Seu pastor. Estávamos mortos em nossos pecados, longe da Tua glória, longe de conhecer uma alegria que provém de Ti. Nos faça, Senhor, nos ajude a permanecer neste lugar de satisfação plena em Ti. É a nossa oração e o nosso desejo nesse momento, Senhor. Cristo, beleza de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vem mais uma vez abrir os nossos olhos, nos faz enxergar a beleza de Deus, a glória de Cristo em meio aos nossos dias naturais, nas tarefas ordinárias. Nos faça enxergar graça e poder de Deus, manifestação do Senhor no nosso dia a dia, condução do nosso coração e das Tuas verdades e palavras. Ó Senhor, nos ajude a ser fiéis a esta Tua palavra, que nos confronta e nos conduz a uma vida eterna de alegria e gozo no Senhor. Amém.
agora é o momento que vai ser o pastor que vai dirigir a ceia. Pastor Djalma. Irmãos, nós agradecemos por esse período. Queremos realmente e desejamos que o Senhor conduza o coração de vocês nesse momento de ceia. Que seja um momento não comum e não rotineiro no nosso cronograma quanto cristãos, mas que seja um momento diferente hoje. Que seja um momento de ver poder e graça de Deus nesse partir do pão, nessa mesa que a nós é disposta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem vai fazer a ceia dessa noite é o pastor Júnior. Pastor Júnior, pode vir em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem estiver em pé, tem um banco ali, ó, vazinho aqui, o terceiro banco à minha esquerda. Tem lugares. Eu falei mais cedo que cabem no mínimo 4 pessoas em cada banco. Então, aqui na frente tem mais bancos. Então, vocês que estão em pé no fundo, pode vir aqui para frente que tem banco. Perto da minha mãe ali tem 2 lugares. Faz assim, mãe, para o pessoal te ver. Aí, amém. Fica à vontade, viu? Deus te abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. O pastor está operando áudio. Ele vai ter que tirar um grave ali. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporciona, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para nós. Mas realmente, muito acima do que o Senhor representa, o que o Senhor é. Porque o Senhor realmente é. O que seria de nós se o Senhor representasse amor? Mas não, o Senhor é amor. Muito constrangedor seria servir a um Senhor que parecesse eterno, que parecesse longânimo, mas na verdade o Senhor é eterno e é longânimo. E nós te louvamos por isso, Deus. Nós te engrandecemos. Glórias ao Senhor por tudo que o Senhor é. Irmãos, essa questão da ceia, é interessante que a gente conhece muito bem certas partes do texto, né? Quando a gente lê textos bem representativos, versículos bem representativos, como isto é o meu corpo que é partido por vós. E é claro que eu não estou desmerecendo. Esses versos são relevantes, mas a questão é que tem outros que acabam, esses sim, sendo relevados, sendo ignorados. E eu queria abordar um pouco disso. Na sequência do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 27, quando a Bíblia aborda o seguinte: portanto, qualquer que coma, falando a respeito da ceia, né? Jesus Cristo, a respeito, aliás, Paulo citando Jesus Cristo a respeito da ceia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Muitas vezes a gente tende a querer evitar isso, porque já entra numa questão de julgamento, né? Se você não é digno, não participe. E o verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come, a Bíblia é muito enfática e muito assim, né? Entre aspas, muito impiedosa nisso aqui. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua tristeza, não é? Não. Para o seu constrangimento? Não. Para a sua condenação. É uma coisa que vem fulminante.
Se você come e bebe indignamente, você come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós, olha só, um dos sintomas, né? Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Isso é o que diz a Bíblia. Eu não me constranjo de ler porque é a Bíblia que está falando. E é interessante que, como ao mesmo tempo que a palavra é tão dura, ela já direciona a solução para algo que a princípio parece tão difícil, tão impossível, mas na verdade é algo que o próprio Jesus propicia para nós. Ele torna possível. Na época em que Jesus estava, no momento, né, em que Jesus estava instituindo a ceia na sua ressignificação, os coríntios estavam cumprindo a ceia dentro do contexto da Páscoa, mas assim, de uma maneira muito litúrgica, de uma maneira muito particular deles e muito irresponsável, ignorando totalmente o sentido da comunhão proposto pela ceia. E também o quê? Avançando na comida, né? É a ceia, então assim, um já bebia tudo aqui, já comia o pão, enfiava na sacola. E falei, que comunhão é essa, né? Isso me faz lembrar, às vezes a gente vê vídeos, né, de bolos da cidade, bolo do aniversário da cidade, eles fazem lá um bolo de 70 metros, e é lindo, maravilhoso, mas na hora de comer o povo avança de uma maneira que tudo que eles querem, aliás, o que eles menos querem é comer o bolo, porque joga bolo no chão, e enfia a mão no bolso, e joga para dentro da roupa, e joga para dentro de sacola, ou seja, perdeu-se o objetivo, e a ceia entre os coríntios estava nesse ponto. Jesus chamou a atenção, olha, vocês estão perdendo o sentido do corpo, vocês estão não entendendo o sentido da comunhão. Se vocês não discernirem o corpo, o que está sendo instituído aqui, vocês vão estar só comendo, só se empanturrando, só empanzinando, só prejudicando, só impedindo os outros de participar. Porque, Patrícia, põe na nossa bolsa aí, ela vem mesmo, olha. Não é isso, não é essa a proposta. Não é essa a proposta. No verso 21 desse capítulo, fala assim, que um tem fome e o outro se embriaga. Então, que compartilhamento, que comunhão é essa que um nem consegue chegar no bolo, nem consegue chegar na ceia? Faz lembrar o bolo de aniversário da cidade, o bolo de 70 metros, que fica bonito no Instagram, vai para as fotos, vai para as notícias, mas na prática ninguém consegue aproveitar de verdade, né? E quando se fala dessa questão de comer e beber indignamente, e se você comer e beber indignamente, você será culpado, são palavras duras, né? A gente tende a insistir num erro que a própria Bíblia, a própria ceia está fazendo questão de ressignificar. Que é o quê? É para você se dignificar? É para você se santificar? Não é. Não é, não, pastor Júnior. Não. Porque quem te torna digno é o sangue de Cristo. É você entender que você, reconhecendo a sua incapacidade de se portar dignamente, ou de se apresentar dignamente, você entender que o sacrifício de Cristo faz isso por você. Faz você ser considerado por Ele digno, mesmo não sendo. Ser considerado santo por Ele, mesmo não sendo. Sendo considerado justo,
mesmo não sendo. É o processo da justificação, é o processo da santificação e é o processo da salvação que cai nessa mesma condição. Você não consegue se salvar. E o sacrifício de Jesus, o corpo que ele entregou por nós e que é lembrado nesse memorial, é que faz sentido a ceia. Então vamos salientar, irmãos, ao participar da ceia, o entendimento de que é o sacrifício de Cristo que está acima de tudo aqui. É o corpo dele que ele entregou por nós, que é trazido à memória, que faz sentido aqui. É o sangue dele no Novo Testamento, que faz sentido aqui. Não o nosso apetite, não a nossa vontade, não o fato de gostar ou não gostar de suco de uva, não o fato de você ter intolerância ao glúten, ou não. Acima de tudo está o fato de você entender que isto representa o sacrifício que Cristo fez por nós, por todos nós, e que nos torna dignos, nos torna santos, nos torna justos e nos torna salvos. Glória a Deus por isso. Lembrando disso, eu peço a todos que se lembrem, e na verdade não sou eu que lembro, vocês acabaram de ler comigo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Então, examine-se quanto a isso. Observe se você está discernindo o corpo de Cristo, para dessa maneira não cair em condenação. Se você está se esforçando por discernir, participe da ceia conosco. Essa aqui é uma grande vitória do reino de Deus sobre o reino de Satanás, que quer dividir a igreja, quer dividir as denominações, quer dividir os pastores, quer criar competição, quer criar comparação. Nós estamos aqui para louvar a Deus, para celebrar Cristo acima de tudo. E nisso nós vamos nos regozijar, nisso nós vamos nos alegrar. Lembrando disso, eu abro a oportunidade para que vocês venham, peguem cada um o pão e o cálice, e enquanto isso a equipe de louvor vai ministrar uma música. Amém? Um louvor. Oi, Patrícia. Assim, os diáconos vão distribuir, não é isso? Tá. É porque nós temos um método um pouco diferente lá, pastor. Vem cá, Patrícia, você que está me ajudando. Vem cá. Oi. Os diáconos de cá, você chama de lá, tá bom? Amém. Vamos dividir o rebanho aqui. Ele está falando de união, eu estou dividindo. Que vem aqui à frente os diáconos da Monte Sião. Betinha, Helena, Noel. E vai vir também a Noel e Leia. Ah, eu falei Monte Sião? Eu estou vendo se vocês estão prestando atenção, e vocês estão. Parabéns. Os da Shekinah, vem aqui. Eu queria também que a irmã Ana Lúcia viesse também, o irmão Anderson, em nome de Jesus. Agora pode chamar os seus, Patrícia. A irmã Sinhá, a Cris, também a Terezinha e Marlene, que nos ajuda nessa distribuição de ceia aos que não vêm, né? Faz um belíssimo trabalho. Nós queremos... Amém. Então, distribui daqui que eu distribuo de lá. Amém. Os irmãos e as irmãs vão igualmente distribuir o cálice e o pão. Enquanto isso, o louvor pode atuar, em nome de Jesus. Se passam os anos
eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios teu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios teu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus.
nos dá. Cristo, Cristo, é tudo que precisamos. a beleza revelada do Pai. Cristo, O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Só Cristo é o que eu preciso. A beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Irmãos, nós temos uma grande tendência de olhar as aparências. E já seria uma complicação a gente se prender a Jesus pela aparência, mas para quem prioriza esse critério, a gente sabe que é muito frustrante pensar em Jesus, porque diz Isaías 53, a partir do 2º verso, na parte B, que ele não tinha boa aparência nem formosura. É perigoso assim, muita gente falar, então acabou meu fascínio, não? Acabou minha motivação. E na sequência do verso diz, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então a gente costuma às vezes procurar algo que nos faça desejar. E diz a Bíblia que olhando para ele, não o desejaríamos. E não é a beleza dele que ele quer que a gente relembre pela ceia. Eu ouço muita gente dizendo, Jesus lindo. É lindo sim, mas se você está com a sua perspectiva refinada, eu e Patrícia já conversando, a gente já percebeu que muita gente é muito linda à primeira vista, mas à medida que você conhece, você vai achando não tão bonita assim. Da mesma maneira como tem muita gente que você olha para ela a primeira vez e, enfim, aquilo não te impressiona. Mas à medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai achando aquela pessoa cada vez mais bonita, pelas atitudes, pelas ações, pela postura dela. Eu sei que o exemplo é muito emprestado, mas Jesus, você tem que pensar dessa maneira. Porque não tem essa compensação de pensar que Jesus era belo fisicamente. E o grande valor dele não está nisso. A sequência do capítulo 53 diz: no final do verso 3, era desprezado e nós mesmos não fizemos caso nenhum dele. Mas o verso 4 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está a beleza de Jesus. Uma beleza que nenhum de nós pode ter e oferecer.
que a gente pode sim celebrar e rememorar. Eis aqui a grande motivação para a gente celebrar Jesus, para a gente relembrar o corpo e o sangue de Jesus. Agora sim eu posso ler que Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, por vocês, por nós. Fazei isto em memória de mim. E depois ele tomou o cálice, no verso 25, e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto também todas as vezes que beberdes, em memória de Cristo. Em memória de mim, disse ele. Lembrando disso, nós vamos então comer do pão e beber o cálice. Isso mesmo, ofereça a Deus seu brado de louvor, o seu brado de vitória, o seu voto de gratidão, o voto de memória, o voto do discernimento do corpo. Apresente isso para Deus. Vamos envergonhar o inimigo, para que não sejamos condenados, para que não sejamos envergonhados. Vamos discernir o corpo, em nome de Jesus. Aleluia, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Que nós possamos com a nossa vida glorificar a Ti onde quer que estivermos. Nós desejamos imensamente, ó Pai, andar como o Senhor tem proposto a nós. Nós como igreja, como comunidade, Igreja Batista Monte Sião, na primeira celebração da ceia neste local que nos abriga, fizemos aqui um concerto com esta igreja, Senhor. E hoje, em liberdade, podemos com ela, Senhor, cear. De igreja para igreja, em comunhão, celebrando a memória do Senhor. E também fazendo lembrar a Ti, ó Deus, que o faremos até que o Senhor venha. Porque o Senhor um dia prometeu que voltaria para buscar o Teu povo. Encontraremos nos ares, aleluia. Então sempre que celebramos a ceia, também estamos trazendo à sua memória, Senhor, a promessa do Senhor para nós. O Messias voltará. O Rei governará. O mundo, o cosmos, a nossa vida será restaurada. E viveremos com Ele. Aleluia! Todas as coisas serão convergidas em Cristo, o centro de todas as coisas. Até que esse dia volte, receba o nosso perdão, Senhor. Se porventura nos desviamos desta centralidade, porque somos realmente propensos a isto, visto que a carne ainda está em nós, a nossa natureza pecaminosa. Mas é para isso mesmo que o Senhor ordenou que nós trouxéssemos por este veio a memória do Senhor. E nós fazemos questão de obedecer,
porque carecemos de lembrar da promessa do Senhor. Não só o plano de salvação, mas também o escape da ira do Senhor. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Cura-nos e seremos curados. Essa foi a citação, o apelo do profeta Jeremias, que hoje nós fazemos junto com ele, porque carecemos, reconhecemos, ó Deus, nós nos reconhecemos como pobres de espírito, portanto necessitados de Ti. Nós desejamos chorar, o choro do reconhecimento de quem nós somos, ó Pai, para sermos consolados pelo Senhor. Ah, Deus, muito obrigada por esta unidade. Nós te agradecemos porque é o Senhor que tem provocado isso em nosso meio e no Teu reino. E graças te damos pela alegria que brota em nosso coração com a provocação do Senhor, para que possamos desmascarar Satanás e preparar o campo para aquilo que o Senhor quer realizar em nossa cidade. Bendito é o Senhor, bendita a tua obra, bendita a tua promessa, bendita é a tua voz, Senhor. Que ela nos seja audível todos os dias, sempre, ó Pai, para o louvor da tua glória, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço no irmão ao lado, diga que foi um prazer celebrar a ceia junto com ele. Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Porque todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Nós agradecemos à Igreja Shekinah por essa grande oportunidade de comunhão, por esta recepção, por esse calor, pelo calor dos outros dias. Nós oramos por vocês, nós oramos por este lugar e nós nos comprometemos de colocar essa aliança diante de Deus, para que ela seja preservada, entendendo que não é algo que parte de nós, é algo que vem de Deus, é algo que vem do trono do Pai.
porque dessa maneira honramos o corpo de Cristo. Glória a Deus por tudo. Muito obrigado. Irmãos, agora o grupo de apoio aqui vai tirar a mesa, vai pôr ali atrás, vai ter uma pequena movimentação aqui. Amém. E assim como eu falei, se tem alguém que não ouviu, nós vamos ter uma pequena recepção agora depois do culto. E pode trazer mais para trás, menina. Aí, então, pode passar ali, por favor. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre arrependimento. Amém? É um tema bom, não é, irmãos? Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, livro escrito por Mateus, capítulo de número 21. O Evangelho é simples. Amém? Eu não sei se tem alguém nos visitando nessa noite, mas se alguém está nos visitando, seja bem-vindo, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Não sei se você está visitando a Monte Sião, achei que não, mas você está aqui, que você seja bem-vindo. Amém? Igreja, como nós falamos para os nossos visitantes, amém. Mateus capítulo de número 21, o versículo de número 28 ao 32. Amém? Amém. Vamos acompanhar ali na tela mesmo? Porque tem algumas Bíblias que o primeiro filho é o que não vai. E o segundo, e em outra Bíblia, o primeiro é o que vai. Então, ali já fica tudo padronizado. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, ao nosso tema ali, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, ao tema lá de novo, afinal, para crerdes nele. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite, muito obrigado, Senhor, por esta ceia, muito obrigado pelos louvores, muito obrigado pela Tua presença santa, Pai. Pai querido, nesta hora, nós pedimos ao Senhor que fale conosco desse tema tão urgente que é o arrependimento. Senhor, coloca o arrependimento no nosso coração, que nós possamos nos arrepender sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nesse capítulo de número 21, tem um conflito grande entre os religiosos, os fariseus, os escribas, os anciãos e Jesus. Eles estão aqui em confronto, em conflito, porque Jesus havia entrado de maneira triunfal em Jerusalém, e ele foi aclamado pelo povo, e Jesus, depois, ele expulsa do templo, ele purifica o templo, expulsando ali aqueles que estavam vendendo, aqueles que estavam negociando na casa do Pai,
que estavam transformando a casa do pai em covil de salteadores, a casa do pai, que é a casa de oração. Depois vemos Jesus curando um cego no templo, e por causa disso as crianças começaram a gritar: Hosana, Hosana ao filho de Davi. É como se as crianças estivessem dizendo: salva-nos. Hosana significa salva-nos, salva-nos, filho de Davi. O filho de Davi é o Messias. E Jesus aceitou aquele título, Jesus aceitou aquela adoração, o que deixou os religiosos muito bravos com ele. E eles pediram para que Jesus mandasse aquelas crianças calarem, e Jesus falou que da boca dos pequeninos tiraste o perfeito louvor. Depois, no outro dia, Jesus sai e Jesus encontra uma figueira que parecia ser muito frutífera e amaldiçoou aquela figueira porque ela não tinha frutos. E aquela figueira secou-se até a raiz. E aquela figueira é o símbolo da nação de Israel, que estava seca espiritualmente, rejeitando o Messias que foi enviado até ela. E depois nós vemos Jesus sendo questionado pelos mesmos religiosos. De onde que vinha essa autoridade dele? Por que ele fazia essas coisas? E Jesus, ele vai e pergunta para aquelas pessoas: da onde veio a autoridade de João? Do céu ou da terra? E eles não responderam, preferiram ficar calados, porque a autoridade de João Batista veio dos céus, veio de Deus. E eles não queriam falar que João Batista era um profeta enviado por Deus. Então eles preferiram se calar, e Jesus também falou que ele também não ia responder porque ele estava fazendo, da onde que veio a sua autoridade. E depois disso, Jesus vai e fala essa parábola dos 2 filhos. E nessa parábola dos 2 filhos, tem esse primeiro filho, que aparenta que serve a Deus, mas é só aparência, ele não serve, ele não obedece a Deus. E esse primeiro filho representa exatamente esses religiosos que estão em guerra aqui com Jesus. E na parábola, o pai chama o filho para trabalhar na vinha. E ele diz: sim, Senhor. Mas, porém, ele não foi. Esse filho foi muito educado. Esse filho chamou o seu pai de Senhor. Sim, Senhor. Tratou o pai com respeito, tratou o pai com respeito, né? E esse filho, ele gerou no pai aqui uma expectativa que ele ia obedecer o pai. Mas ele foi um dissimulado, ele foi um falso, ele criou uma expectativa no seu pai, e ele não cumpriu essa expectativa, ele foi mentiroso. Ele enganou o seu pai, ele falou que ia trabalhar na vinha somente para se livrar do seu pai. Ele não tinha a intenção nenhuma de obedecer o seu pai. Ele queria ganhar tempo para que o pai esquecesse e não cobrasse mais dele, né? O pai caísse no esquecimento e o pai não cobrasse mais dele. Porque trabalhar para o seu pai não era a sua prioridade. É tipo aqueles adolescentes que a mãe fala assim: ô filha, vem cá me ajudar a lavar a casa, vem cá me ajudar. E o pai fala assim: vão ali, filho, limpar o quintal. Já vou. Aí passa um tempo: vão, filho, vão, filho. Já falei que eu vou? Se eu falei que eu vou. Mas não vai. São rebeldes. Então esse primeiro filho, ele criou uma falsa impressão de obediência, mas no final ele queria fazer a sua própria vontade. Ficou ali enrolando. Hoje em dia é assim: vamos, filho, fazer alguma coisa?
Já falei que eu vou, mãe? E está lá no celular e não sai. Fala com o pai, já vou, pai, já vou, só vou passar uma fase aqui. E não vai. Então são filhos desobedientes. Então esse filho, ele fala um sim, que na verdade é um não. Então, esse sim desse filho está escondendo uma má vontade, uma indiferença, uma preguiça. E o pior, irmãos, é que muitos de nós, como filhos de Deus, não estamos fazendo nada na obra de Deus, mas nós estamos com a aparência de que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós não somos nada diferentes desse filho que fala que vai, mas não vai. Nós não estamos evangelizando, nós não estamos ganhando vidas para o Senhor. Nós não andamos em santidade como parece. Nós estamos levando uma vida de qualquer maneira que muitas vezes nem parecemos que nós somos diferentes dos nossos vizinhos que não temem a Deus. Porque muitas vezes nós parecemos que temos aparência de temor do Senhor, mas nós não temos. Muitas vezes parece que nós somos leitores da Bíblia, mas a nossa Bíblia fica em casa, guardada, empoeirada, para trazer no domingo e voltar e ficar fechada. Muitas vezes nós não temos nem vida de oração em casa, mas parecemos que nós temos. Jesus falou que nós somos o sal da terra. Sabe qual que é o problema do sal? Ele pode ficar insípido, ele pode perder o sabor, mas ele não deixa de ser branquinho. Você vai olhar para ele e vai ver que ele está branquinho, a mesma coisa, não sabe que ele perdeu o sabor. E muitas vezes nós temos a aparência de crentes obedientes, mas levamos uma vida sem profundidade, sem intimidade com o Senhor, sem comunhão, e nós estamos nada diferente desse filho que fala, sim, Senhor, é educado, é polido, é carinhoso, mas é desobediente. Muitas vezes nós somos somente religiosos, seguindo rituais. Às vezes nós vamos para a igreja como um ritual. O marido fala, ou a esposa fala dentro de casa, tá dando horário, todo mundo em casa, todo mundo para a igreja, todo mundo arrumando aí, vambora, mas é só ritual, é só aparência, e nós temos que mudar isso urgentemente. Nós temos que arrepender, pedir ao Senhor perdão por causa dessa religiosidade. Principalmente nós que vamos ficando velhos no Evangelho, a gente começa a achar que já sabe de tudo, já começa a falar que no meu tempo é que era bom. Não, no meu tempo a gente saía, evangelizava, ia nas praças, nos cultos ao ar livre, mas esse povo de hoje não está com nada não, mas não faz nada também na obra de Deus. Então nós temos que nos arrepender. Versículo de número 30, o pai se dirige ao segundo filho e fala a mesma coisa, filho, vai trabalhar na vinha, e ele disse, não quero. E esse filho, por incrível que pareça, ele foi verdadeiro. Não quero, não quero ir, tem raiva de quem vai. Esse filho foi verdadeiro, ele não mentiu, ele não criou expectativa, ele não enganou seu pai, ele não foi omisso, ele não foi hipócrita, ele não prometeu uma coisa que não ia cumprir. Ele foi verdadeiro. Eu acredito que o pai lá da porta gritou, filho, vamos trabalhar na vinha. Eu não quero, eu não vou. O pai deve ter saído, aquele filho deve ter pensado, nossa, como meu pai é bom para mim, como meu pai não deixa faltar nada, como meu pai tem me protegido, como meu pai é bom.
e ali a consciência doeu, ele se arrependeu e ele foi trabalhar na vinha. Esse filho se arrependeu. Esse segundo filho, ele se arrependeu porque ele não queria ser um filho desobediente igual o seu irmão. O arrependimento, ele é bíblico, ele é vital para a nossa vida espiritual. A primeira palavra de Jesus no Evangelho não foi amor, não foi perdão, não foi graça, não foi bênção, não foi salvação. Jesus disse: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O arrependimento também foi a primeira mensagem de João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Quando Jesus enviou aqui os seus discípulos de 2 em 2, a mensagem também era arrependimento. Marcos capítulo 6, versículo de número 12. Então saíram eles e pregaram ao povo que se arrependesse. A primeira palavra de Jesus foi arrependimento, de João Batista foi arrependimento, dos discípulos foi arrependimento e do apóstolo Paulo também foi arrependimento. O apóstolo Paulo diz lá em Atos, capítulo de número 26, no versículo 19, o apóstolo Paulo pregou o arrependimento e ele disse que anunciou primeiramente aos de Damasco e em seguida os de Jerusalém e por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. Então, se o arrependimento foi a primeira palavra de Jesus, de João Batista, dos apóstolos, do apóstolo Paulo, é porque o arrependimento é de suma importância para as nossas vidas. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que nos arrepender daquilo que nós falamos com a nossa boca. Nós temos que nos arrepender porque nós julgamos demais sem saber das coisas. Eu quero contar uma historinha para vocês. Certa feita, eu estava ali perto do supermercado onde é o Bretas, e eu vi um moço, só falta ele estar aqui no nosso meio, e eu vi um moço que lá ia andando com uma muleta. E de repente aquele moço dali, ele viu o ônibus aqui, fazendo a curva, para entrar na rodoviária. Aquele moço levantou as muletas e saiu correndo. Aí eu estava atrás daquele moço, a mente maligna, ela já começa a pensar. Aí eu falei assim, esse moço está dando golpe no INSS, ou então no patrão dele. Ele quer pegar o ônibus, ele viu o ônibus vindo, levantou as muletas e saiu correndo. Pois bem, eu estava vindo para a rodoviária. Quando eu chego na rodoviária, aquele moço parou perto no ônibus de Belo Horizonte que estava chegando e entregou as muletas, porque dentro do ônibus desceu um moço com a perna quebrada assim. E aqui estava tudo sujo, de gesso ainda, porque quebrou a perna naquele dia. Aí a mente agora começou a pensar. Eu saí do supermercado, vi o moço na hora que ele estava andando com a muleta, e aquele moço viu o ônibus, falou, meu amigo, meu irmão, o meu parente chegou, deixa eu correr para chegar lá e entregar ele na hora que ele vai pegar o ônibus. E assim foi. Mas a nossa mente, ela gosta muito de julgar, nós gostamos muito de falar, nós gostamos muito de ver que é os outros que estão errados e que nós estamos certos.
E nós temos que nos arrepender, que isso é pecado diante de Deus. Nós temos que nos arrepender, que nossos pecados, primeiramente, ele ofende a Deus, e depois o próximo. E o arrependimento é uma tristeza sincera, causada pelo pecado. E vem no nosso coração um desejo de, quando nós nos arrependemos de verdade, de deixar o pecado e nos voltar para o Senhor. O arrependimento de verdade, esse arrepende que nós queremos deixar o pecado, irmãos, em vez da gente pensar mal sobre os outros, ou julgar, ou fazer qualquer outra coisa que seja pecado, juntar com as pessoas para falar mal dos outros, a gente tem que compreender na nossa mente que aquilo que nós estamos fazendo é errado diante de Deus, e nós temos que pedir ao Senhor perdão, porque nós estamos julgando, condenando os outros, e Deus não colocou nós aqui nessa terra para julgarmos ninguém. Como fez esse filho orgulhoso, que foi bruto com o pai, esse segundo filho, que ele foi bruto com o pai, ele não quis obedecer, mas depois ele viu que ele estava errado, depois ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Assim também eu e vocês precisamos de nos arrepender de verdade, de coração, e deixar o pecado. O rei Davi, ele adulterou com uma mulher casada, mandou matar o marido dela, e quando foi confrontado pelo profeta, ele escreveu esse Salmos 51, versículo 4, pequei contra ti somente fiz o que é mal. Então, o nosso pecado, ele é mal contra Deus, ele é mal diante de Deus, e todos os dias nós pecamos em palavras, nós pecamos em pensamento, nós pecamos em atitudes, nós pecamos voluntariamente, nós pecamos às vezes sem saber que estamos pecando, nós pecamos por omissão, porque Tiago diz que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então Deus, Ele quer que nós nos arrependemos todos os dias. Todos os dias. Deus é o nosso Pai, Ele é bom, e nós não temos direito nenhum de ofender o nosso Deus com os nossos pecados. Nós temos que nos arrepender, pedir a Deus, Deus me perdoa, Senhor, me perdoa por ter juntado com aquele pessoal lá e falado mal daquele irmão, me perdoa ter juntado com aquelas irmãs e fofocado a respeito da vida daquela irmã, Senhor, eu tinha que ser luz, eu tinha que ser sal ali, e eu fui igual qualquer pessoa. Irmãos, um dia eu fui numa serralheria, e quando eu cheguei na serralheria de um irmão, estava todo mundo em volta de um celular, vendo imundície naquele celular. Você sabe do que eu estou falando. Então, quando eu cheguei, eu fiquei assim esperando o bolinho se desfazer, para o moço da oficina lá de serralheria vir me atender. Aí na hora que ele viu, pastor, é você aí? Desculpa, pastor, desculpa, esse povo aqui também chega com essas coisas aí, a gente fica curioso, a gente acaba vendo. Eu falei, irmão, não sou juiz da sua vida, isso é você com Deus. Ninguém tem que ficar puro porque eu cheguei. Um dia um irmão estava meio desviado, estava lá com o cigarrão, na hora que ele viu o pastor vindo, o pastor até lá da lagoa, ele fez assim, tirou o cigarro, embolou quente, queimou a mão, fez assim e jogou no lixo. E depois me falou assim, pastor, você sabe como é que é essas coisas, né? Eu tenho muito respeito pelo pastor, e eu não queria, fumar perto dele, não, é muito feio. Eu falei, respeita a Deus, primeiro é Deus, a gente não esconde nada de Deus.
Por isso que a gente tem que se arrepender, porque tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas. Então nós temos que nos arrepender, irmãos. E teve um dia que eu fui buscar uma vasilha na casa da minha sogra, e chegando lá a televisão estava ligada nesses programas de crimes. Então o apresentador foi e chamou a repórter que estava em campo, né, que estava na rua. Houve um assassinato, um motoqueiro foi morto e estava lá caído no chão, e a televisão, né, a emissora, ela embaça para ninguém ver o sangue no chão, aquela coisa toda. Então a repórter foi e chamou a uma pessoa que tinha visto, e a dona falou assim, mais ou menos: eu estava aqui, esse moço passou de moto assim devagarinho, olhando para trás, e veio 2 motoqueiros de lá passando, correndo assim, o que estava atrás na garupa atirou nesse daqui, esse daqui caiu, e na hora que ele caiu, a moto ficou fazendo um barulho e desligou, e na mesma hora esse moço ficou gritando assim: perdão, Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E morreu. Aquele moço morreu pedindo ao Senhor perdão. E eu acredito que aquilo, aí a mente da gente começa a trabalhar, né, irmãos? Aí eu acredito que ali era um filho de crente, alguém que teve na igreja. Quem sabe foi uma criancinha de Jesus, um jovem, talvez cantou no louvor, mas o mundo é sedutor, e foi para o mundo. Deve ter ficado devendo traficante, ou então denunciou alguém, o tal do X9, e ele foi morto. E naquela poça de sangue deu tempo dele pedir a Deus perdão, deu tempo dele se arrepender. Mas para nós, irmãos, não temos essa certeza. Pode chegar um tempo em que nós não tenhamos tempo de nos arrepender. Então o arrependimento para nós é hoje. Neste dia que se chama hoje, nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. Não só nos arrepender dos nossos pecados, mas tanto João Batista como Paulo falam em dar frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? É não pecar mais o mesmo pecado, lutar contra ele, fazer o possível para você não cair no mesmo erro, no mesmo pecado, porque eu fico vendo, na Monte Sião não acontece isso não, tá? Só acontece na Shekinah. A gente no final do ano faz aquele tanto de pedidos, né, de sonhos que vai acontecer, de projetos de vida, e de repente, começa fevereiro, ninguém já lembra mais, ninguém nem lembra o que pediu para o Senhor. A irmã intercessora ou pastora que se vire para orar pelo meu pedido, que eu nem lembro mais. E assim, irmãos, é também com os nossos pecados. Nós falamos com o Senhor que nós não vamos cair mais naquele pecado. Senhor, me perdoa, eu não vou pecar nesse pecado mais. Ou, Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa. Eu prometo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor não pesar a mão em mim, eu não peco mais nesse pecado. Mas semana que vem está lá você de novo, igualzinho o filho. Fala que vai fazer, mas não faz. Então nós temos que dar frutos, não pecar mais esse pecado. O apóstolo Paulo fala: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava palavras torpes agora usa sua boca para abençoar. Então é isso, irmãos. Então nós temos que produzir frutos de arrependimento, abandonar o pecado. Às vezes nós falamos que nós vamos fazer e nós não fazemos.
e a nossa vida vai ser naquela mesmice o ano inteiro, não muda. Sabe por quê? Porque a gente não se arrepende de todo o coração. Nós temos que pedir a Deus perdão, pedir a Deus para que possa mudar o nosso coração. Tira esse coração de pedra, Senhor, e me dá um coração de carne, um coração ensinável, um coração que aprende, um coração que obedece. Aleluias. Então Jesus perguntou para aqueles religiosos, qual dos dois fez a vontade do Pai? O que falou que fez e não fez, ou o que falou que não ia fazer e acabou fazendo porque eles se arrependeram? Então, os religiosos, não sabendo do que se tratava, falaram o segundo, o que se arrependeu. Então, Jesus, ele foi e falou para aquelas pessoas, para aqueles escribas, fariseus, anciãos do povo, Jesus falou com eles. Porque essas pessoas, esses religiosos, gostam muito de julgar as pessoas, e para eles as prostitutas e os cobradores de impostos, que são os publicanos, são as piores pessoas que existem. Mas Jesus falou com eles, prostitutas e cobradores de impostos, eles vão entrar no reino de Deus primeiro que vocês, porque eles se arrependeram com a pregação de João Batista. E vocês, mesmo vendo que João Batista veio no caminho da justiça, vocês não creram, vocês não obedeceram. Então, o arrependimento claramente mostra para nós, irmãos, que é o caminho que nos leva ao céu. Nós temos que nos arrepender, nós temos que pedir a Deus perdão de verdade pelos nossos pecados. O reino dos céus não é de orgulhosos, o reino dos céus é de pessoas arrependidas. Pedro falou lá em Atos dos Apóstolos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. E ele fala uma frase que eu acho linda: para que venham tempos de refrigério. Amém? Glórias a Deus. Quer falar alguma coisa, pastor Júnior? Não? Irmã Patrícia, vem aqui, ora encerrando o culto. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Patrícia que ora encerrando. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Amém? Não vão embora, que vai ter uma recepção ali para vocês. Que Deus abençoe a cada um. Se arrependam, porque é bíblico, porque é isso que Deus quer da nossa vida. Salomão falou que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Todos nós pecamos, mas o perdão está para nós se nós nos arrependermos. Amém? Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer por esta noite que ainda não findou, graças a te damos. Ainda entraremos em comunhão, uma comunhão, ó Deus, também necessária a nós. Não estou dizendo que o culto não tenha sido de comunhão, porque no culto é a verdadeira comunhão mesmo, onde nós somos endireitados à vereda do Senhor. Isso é o mais importante. E nesta festa, nesse banquete, nesta celebração, na lembrança de que devemos sim nos arrepender, nós queremos te agradecer pela intervenção do Senhor no nosso coração, porque se não é pelo teu Espírito, tudo isso aqui fica em falácias. Não há efetividade em nossa vida, mas o temor do Senhor nos faz agir em sabedoria, nos faz desejar, orar e interceder ao Senhor para que a prática seja algo real em nossas vidas. Senhor, eu quero lembrar a Ti
que nós temos tentado, sabe, Deus? Nós temos tentado levar uma vida de aliança, uma vida de comunhão. Por isso que eu agradeci a Ti pela provocação do Senhor. Porque quando o Senhor vê a verdade intencional, o desejo de acertar de forma intencional em nossa vida, o Senhor começa a nos encaminhar a situações que nos levam a praticar aquilo que nós estamos estudando, verificando na Tua palavra, meditando, inculcando em nossa mente. E nós queremos mudar de ideia, nós queremos nos arrepender, Senhor. Se porventura na nossa trajetória há uma vida de relacionamento de aliança, nos desfocarmos, que o GPS funcione imediatamente, nos reconduzindo à rota principal, Senhor. Nós não estamos orando aqui de boca para fora, Pai. Nós estamos querendo que toda a construção deste culto seja uma realidade em nossa vida. E nós estamos a um passo à frente das artimanhas de Satanás em gerar a desigualdade, desunião no reino do Senhor. Porque aprove ao Senhor estarmos em comunhão, Igreja Batista Monte Sião e Igreja Shekinah. Isso é maravilhoso, porque isso não vem de nós, vem do Senhor, a pretexto de um telhado tirado da tua casa, Senhor. Essa é a forma do Senhor agir. Por isso que nós temos entendido que o nosso tempo aqui, o nosso tempo ali na igreja El Shaddai, não são tempos de passar tempo, mas é a construção do Senhor no reino que é só teu, aleluia. E é por isso que nós queremos corresponder ao chamado do Senhor para este tempo. Desperta, ó Deus, desperta, e eu falo com muito respeito, desperta os irmãos da Shekinah, desperta os irmãos Monte Sião, desperta El Shaddai, porque o Senhor não está nos movimentando à toa, há um propósito nisso. E o Senhor já conferiu uma parte disso aos nossos ouvidos. O propósito do Senhor para Pedro Leopoldo envolve este balanço, esse movimento, esta sacudida, esse telhado propositalmente retirado. Nós temos pelejado com esse telhado há 3 anos, como diz o Júnior. Aprove o Senhor nesse ano, neste momento acontecer, mas porque o Senhor agendou isso no plano do Senhor. E nós queremos te dizer, Senhor, nós estamos entendendo. E se tem aquele irmãozinho que está meio voadinho e não está entendendo, sacode este coração, Senhor. Sacode esse coração para ele não ficar fora do planejamento do Senhor, mas ter a felicidade de construir isso que só o Senhor está construindo e usando de nossas vidas esses vasos de barro imperfeitos, cheios de pecado, sendo conduzidos a uma vida de santidade pelo arrependimento. Senhor, desperta-nos, porque o Senhor quer avivar esta cidade, usando de nós, estes que o Senhor escolheu. Muito obrigada, meu Deus, e nós vamos continuar obedecendo a voz do Senhor e estar atentos ao chamado do Senhor.
Muito obrigada por tudo, que o Senhor nos abençoe nessa terceira parte do culto, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Feche seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a Igreja Batista Shekinah, seja sobre a vida da Igreja Batista Monte Sião. E o povo de Deus diz bem alto: Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.